E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Vamos continuar aí com o nosso curso de Química Geral para o ensino superior. E a partir dessa aula a gente vai começar um conjunto de aulas sobre soluções e o comportamento das soluções. Nessa primeira aula, a gente vai comentar um pouco mais sobre o que é uma solução e sobre os cálculos de concentração em massa e concentração molar, também chamada de molaridade. Quer aprender um pouquinho mais sobre isso? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, iniciar nosso conjunto de aulas aí sobre soluções. Antes da gente falar das soluções propriamente dita, é importante a gente entender que grande parte dos compostos, aqueles compostos que a gente considera compostos puros, né? A gente encontra na realidade na natureza na forma de misturas. Então, na realidade, esses compostos estão misturados um com o outro lá numa certa proporção e que normalmente eles são encontrados na natureza dessa forma. E tendo em vista isso, é bastante importante a gente entender o que são as misturas, né? Quais são as características delas e quais são os tipos de mistura também. Quando a gente fala em mistura, enquanto o composto, por exemplo, o composto puro, tem uma composição fixa, então, por exemplo, se a gente for falar o composto água, a composição dele é fixa com a fórmula química H2O. Então, cloreto de sódio também é uma composição fixa com a fórmula química NaCl. Quando a gente fala de uma mistura, como ela tem essa, vamos dizer assim, tem a presença de vários compostos puros misturados um com o outro, o que pode acontecer então com uma mistura? Ela, na realidade, ela pode ter uma composição que seja variável. Então, dependendo da proporção entre os compostos que estão naquela mistura, ela vai ter propriedades diferentes de acordo com essa proporção entre os compostos e quais são os compostos envolvidos também ali naquela mistura. Podemos normalmente dividir as misturas em dois principais tipos, mistura heterogênea e mistura homogênea. Qual que é a diferença de um tipo de mistura para o outro? No caso da mistura heterogênea, é sempre aquela mistura que a gente consegue reconhecer os componentes, os diferentes componentes da mistura, que a gente costuma chamar também de fase, a gente consegue reconhecer em diferentes pontos da mistura. Então, quando, por exemplo, a gente está falando de uma mistura heterogênea, seja a olho nu ou às vezes não a olho nu, mas por um microscópio, é possível diferenciar diferentes fases, diferentes regiões nas quais, vamos dizer assim, os componentes que estão nessas regiões são diferentes e com isso as características dessas regiões são diferentes. Então é possível a gente diferenciar uma região da outra pelas diferentes componentes que tem nessas regiões. Essas regiões a gente costuma chamar de fase. Então normalmente uma mistura heterogênea vai ter no mínimo duas fases, pode ter duas fases ou mais. Um grande exemplo que a gente pode dar da mistura heterogênea é a mistura água e óleo. Então, água e óleo, eles formam uma mistura que fica com duas fases. Como a água ela é mais densa, ela vai ficar na fase de baixo e o óleo que é menos denso vai ficar na fase de cima. Então vocês percebem que numa mistura como essa é possível diferenciar essa fase de baixo aqui que a gente consegue a olho nu nesse caso, né? Em alguns casos não vai ser olho nu, vai ser por microscópio, mas a gente consegue diferenciar que tem uma fase 1 aqui que é essa fase água e uma fase 2 aqui que vai ser essa fase óleo. Beleza? Mas existe um outro tipo também de mistura, que é a mistura que a gente chama de mistura homogênea. Que no caso dessas misturas, os componentes eles estão bem dispersos. Eles se dispersam tão bem um no outro que quando a gente vai verificar uma mistura do tipo homogênea, a gente não consegue diferenciar, por exemplo, uma região de outra, uma fase de outra. Então, num caso como a mistura homogênea, a composição nessa mistura é a mesma em toda a amostra. Então, se a gente pegar diferentes pontos
diferentes regiões nessa mistura homogênea, a gente vai ver que a composição, tipo a proporção entre os componentes, os compostos que estão nessa mistura vai ser a mesma, independente da região. Diferente da heterogênea, né? Que vão ter regiões diferentes. Se a gente, por exemplo, pegar uma região na heterogênea aqui, a gente vai ver que a composição ela é formada mais por moléculas de água, por exemplo, no caso dessa mistura, né? E se a gente já pegar uma região aqui, ela já vai ser formada por moléculas relacionadas com o óleo, né? Com a composição do óleo. Se a gente pegar uma na interface, já vai ser, né, uma parte óleo, outra parte água. Então vocês percebem que tem diferentes composições, dependendo da região que a gente pega. No caso da homogênea, não. Independente de qual região a gente vai analisar, a composição vai ser sempre a mesma. Só que quando a gente fala de mistura homogênea, um dos tipos de mistura homogênea que tem, a gente pode chamar de solução. O que seria uma solução? Primeiramente, é uma mistura homogênea que apresenta uma fase só entre os componentes e que normalmente ela pode ser dividida em dois tipos de componentes que estão dentro dessa mistura homogênea, no caso da solução. Que seria um componente que normalmente é o componente que está em maior quantidade, que a gente chama de solvente, que é o componente que vai envolver, por exemplo, o outro componente, pelo menos mais um, que seria o soluto. Então, que vai ser o componente em menor quantidade. Claro que uma solução pode ter mais de um soluto, de repente também, às vezes, até mais de um solvente, tipo, mas normalmente, como que a gente pode, no mínimo, que componentes tem que ter no mínimo para formar uma solução? Tem que ter um soluto e um solvente, pelo menos. O soluto são os componentes que estão em menor quantidade e os solventes são os componentes que estão em maior quantidade. E no caso, os componentes que estão em maior quantidade vão acabar envolvendo as moléculas, por exemplo, ou os compostos dos componentes que estão em menor quantidade, que é o efeito que a gente chama de solvatação, que no caso da água a gente chama, por exemplo, de hidratação. Então, tipo, no caso a gente envolver com o solvente, as moléculas de solvente vai envolver as moléculas do soluto e com isso estabilizar essas moléculas quando tem soluto disperso no solvente. Então vai ser sempre dessa forma para formar a solução. Tem que ter no mínimo um solvente e um soluto. Beleza? Só que sempre que a gente fala em, por exemplo, preparar uma solução, eu coloquei um típico exemplo aqui da gente preparar, por exemplo, um laboratório, uma solução que a gente dispersa, por exemplo, um sólido, né, que vai fazer o papel do soluto, né, em menor quantidade, em algum solvente, por exemplo, água. Então a gente quer preparar uma solução, por exemplo, do cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, em água. Então, como que a gente faria, por exemplo, no laboratório, para preparar uma solução como essa? Normalmente, a primeira coisa é transferir uma massa que seja conhecida desse sólido que vai fazer papel do soluto que vai transferir para um balão volumétrico. Mas antes de fazer essa transferência, obviamente a gente tem que saber a quantidade de massa que a gente está pegando do soluto, até para que a gente consiga fazer algumas medidas, vamos dizer assim, quantitativas dessa solução depois que a gente vai ver logo em seguida. Então, normalmente, numa balança analítica, vai se pesar uma certa quantidade do soluto, né, que vai estar, nesse caso, no estado sólido. Essa quantidade normalmente se pesa numa vidraria aqui, tipo um becker, por exemplo, e aí se joga uma certa quantidade, pouca quantidade do solvente que seja suficiente, como, por exemplo, com um bastão de vidro para conseguir já dispersar o soluto numa pequena quantidade do solvente. Por que é feito isso anteriormente? Porque muitas vezes o soluto não se dispersa, às vezes, com tanta facilidade no solvente, aí normalmente é bom ter alguma agitação mecânica antes de colocar no balão volumétrico, já que no balão volumétrico fica muito mais complicado de se trabalhar no sentido de agitação mecânica, né? Principalmente agitação se utilizando de um bastão de vidro, já que normalmente a abertura aqui do balão volumétrico acaba sendo mais estreita, né? O que dificulta. Então, normalmente se adiciona uma certa quantidade do solvente aqui, uma pequena quantidade, para dissolver o soluto. Depois que dissolveu,
essa já solução previamente preparada é adicionada no balão, e como o balão é um balão do tipo volumétrico, ele tem um volume específico, que é o volume que você quer preparar de solução, por exemplo, ele vai dar uma certa quantidade que você usou aqui para dissolver, aí depois você só completa com mais quantidade do solvente para que essa solução seja preparada até o menisco do balão, que esse menisco normalmente é o que vai dar o volume específico que o balão tem. Então aí vai depender do volume que foi do balão que foi pego, né? Então, se você quer preparar, por exemplo, 500 ml de solução, você vai pegar normalmente um balão volumétrico de 500 ml. Quer preparar 1 litro de solução, um balão volumétrico de 1 litro, e assim sucessivamente. Então, normalmente, é dessa forma que vai ser feita, seguindo essas etapas. Transferir essa massa do sólido para o balão, acrescentar um pouco de água para dissolver esse sólido, e depois completar o balão com água até a marca, com água ou com outro solvente que estiver trabalhando, né? E é possível também, só para terminar essa água que colocou adicional, terminar de homogeneizar, é possível também virar o balão invertendo esse frasco repetidamente, segurando, obviamente, a tampinha dele, para que deixe a solução homogeneizada, vamos dizer assim, né? Então essa é a maneira típica de se preparar. Claro que a gente pode preparar também soluções de líquido em líquido, por exemplo, que aí nada mais é que adicionar um líquido no outro, né? E após essa adição, né, nas proporções lá devidas para preparar a solução, facilmente é possível preparar uma solução líquido-líquido também. Uma solução gás líquido, borbulhar, por exemplo, um gás no líquido que vai atuar como solvente, e assim vai. Então existem as diferentes maneiras de preparar os tipos de soluções, mas um tipo de solução que é bastante comum se preparar em laboratório é essa solução sólido em líquido. Beleza, pessoal? Então vamos continuar. Sempre que a gente fala de se preparar uma solução, normalmente é comum a gente se utilizar de alguns dados em quantidades para que a gente consiga quantificar de alguma forma essa solução que foi preparada. Então, existem diferentes tipos de quantidades que a gente pode calcular para quantificar uma solução, né? Normalmente são quantidades que é comum se associar uma certa quantidade de soluto em relação a uma certa quantidade da solução como um todo, ou em alguns casos do solvente. Então, o que a gente vai ver a partir de agora? Que tipo de quantificação que a gente pode fazer quando a gente prepara uma solução, né? Então, uma vamos dizer assim, das medidas que a gente pode fazer é o que a gente chama de concentração molar do soluto, ou também chamada, ao invés de concentração molar, até bastante comum a gente se utilizar de molaridade. Então, sempre que você ouvir falar em molaridade, nada mais é que a concentração molar. Aí você poderia me perguntar, tá, professor, mas e o que é essa concentração molar? O que é o calcular essa molaridade? Essa molaridade nada mais é que uma medida da quantidade que está se colocando de soluto, quantidade em quê? Em mol, ou seja, é uma quantidade de matéria, já que o mol está relacionado ao número de moléculas de partículas que tem ali, por exemplo, do soluto, então vai ser relacionado com esse número de moléculas do soluto, por exemplo, dividido por um volume da solução, por exemplo, em litro. Então, essa que é a medida da molaridade. Nada mais é do que uma relação, uma razão entre a quantidade de matéria do soluto em mol dividido pelo volume da solução. Então, vocês percebam que quando a gente fala da quantidade de matéria em mol, a gente está falando só do soluto, que é aquele componente da solução que está em menor quantidade que foi colocado. Quando a gente fala do volume, no caso para calcular a molaridade, a gente está falando do volume da solução, que já é uma soma do volume que o solvente e o soluto ocupam para formar essa solução final. Então a gente não está falando, por exemplo, do volume só do solvente, a gente está falando do volume da soma do volume que ocupa soluto e solvente, que vai dar no final das contas o volume da solução final. Então, se atentem só a isso quando vocês forem calcular o volume. Normalmente,
se você está trabalhando, por exemplo, com grande quantidade um grande volume de solvente e se adiciona pouca quantidade de soluto, por exemplo, obviamente que o volume só do solvente com o volume da solução final vai se diferenciar pouco um do outro. Então, em casos como esse, às vezes é feita até uma aproximação, mas normalmente, se adiciona uma certa quantidade de soluto lá num volume de solvente, é comum que o volume da solução fique maior, porque o soluto que está sendo colocado também ocupa um certo volume, né, no espaço. Então, por isso que é importante considerar o volume da solução. Então, como a gente está falando de uma quantidade em mol do soluto, dividido por uma quantidade, por exemplo, em litro do solvente, pode ser também outras unidades de volume também, ml, metro cúbico, centímetro cúbico, mas é mais comum usar litro nesse caso. A gente está falando então de uma unidade que é mol por litro. Então é a unidade normalmente de, da molaridade quando a gente vai calcular a solução. Sempre que você ouvir falar, uma solução que tem uma molaridade de tantos mol por litro. Então nada mais é do que essa medida da quantidade de mol do soluto pelo volume da solução, no caso, certo? Normalmente é comum a gente colocar, quando a gente fala de molaridade, por exemplo, o composto, a fórmula do composto que está envolvido, entre colchetes, ou também, às vezes, em alguns casos, se usa também um Czão, pode colocar em subscrito aqui também o, a fórmula do composto, do soluto, né? Então, existem diferentes maneiras, mas que o que importa no final das contas é que é feita essa razão aqui, entre o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Beleza? Outra maneira da gente calcular uma concentração da solução, que também é uma relação entre soluto pelo volume da solução, é a concentração que a gente chama concentração em massa de soluto. É muito similar ao calcular molaridade, só que a diferença, ao invés de usar a quantidade de matéria do soluto, que no caso é em mol, é uma razão entre uma quantidade do soluto pelo volume da solução, só que essa quantidade do soluto, que vai ser usada aqui, no caso da concentração em massa, como o nome diz, concentração em massa, a quantidade do soluto vai ser usada em massa. Então, normalmente vai ser uma concentração que vai ter unidade de massa por volume. Então, o volume da solução pode ser, por exemplo, grama por litro. Aí pode ser também miligrama por ml, miligrama por metro cúbico. Então, assim, vai ser sempre unidade relacionada com massa dividido por uma unidade relacionada com volume. Então, essa é o que a gente vai chamar de concentração em massa. Em alguns casos é mais usada quando quer principalmente saber uma quantidade de moléculas de soluto que tem lá. É muito comum se utilizar da molaridade, no caso, porque é relacionado com o mol, e mol está diretamente relacionado com a quantidade de moléculas que tem do soluto lá num certo volume. E quando quer saber só de uma medida já direta em massa, em quilograma, por exemplo, ou grama, ou miligrama, aí já se utiliza essa concentração em massa, que também pode ser comum se utilizar dela. Beleza? Normalmente essa concentração em massa já é uma concentração que sai mais diretamente, porque normalmente é comum a primeira medida que a gente vai fazer, por exemplo, do soluto, quando a gente vai preparar uma solução, é a medida da massa dele, né? Pesando numa balança, por exemplo, uma certa quantidade. Então, é uma concentração que é mais facilmente calculada no laboratório. Por exemplo, essa em massa, e no caso, para calcular a molaridade, a gente teria que converter essa massa para mol, utilizando a massa molar, né, do composto, do soluto. Aí a gente converteria isso para molaridade, né, para descrever essa concentração em mol. Mol por litro, no caso da molaridade. Beleza? Então, eu até salientei aqui para ficar bastante claro para vocês que tanto a molaridade quanto a concentração em massa, normalmente elas são definidas em termos do volume da solução e não do volume do solvente. Vocês estão vendo aqui? Então, sempre se atentem a isso. É sempre do volume após a adição do soluto lá no solvente que formou a solução. Aquele volume final vai ser o volume que vai ser utilizado para calcular tanto a molaridade quanto a concentração em massa de soluto. Beleza?
Então vamos fazer alguns exercícios aqui só para a gente ver como que a gente pode se utilizar desses dados para calcular esse tipo de concentração. Concentração em massa e concentração em mol por litro, que é o que a gente chama de molaridade. Beleza? Então vamos lá. Nesse primeiro exercício, o que, que ele diz aqui? Ó? Ele pergunta qual que é a concentração em massa, então ele quer saber aquela concentração em unidades de massa por volume, por exemplo, e também quer saber a molaridade, que seria aquela concentração em mol por volume, né, em mol por litro, por exemplo, do cloreto de sódio em uma solução preparada pela dissolução de, olha aqui, ó, 12 gramas do cloreto de sódio, do NaCl, até completar 250 ml de solução. Então, o que foi feito aqui? Foi pesado uma certa quantidade, na verdade, os 12 gramas de NaCl. Esse NaCl foi lá, dispersado num certo volume, foi dissolvido em um certo volume de água, colocou num balão de 250 ml, completou até o menisco, então preparou uma solução que no final das contas ela ficou com um volume de 250 ml, ou seja, num balão volumétrico de 250 ml. E aí ele deu alguns dados para ser utilizado nos cálculos, né? No caso, as massas molares, tanto do sódio, 23 gramas por mol, e do cloro, 35,4 gramas por mol, que são unidades relacionadas com massa molar, né? Ou seja, uma relação entre massa e mol, para que a gente consiga converter, né? Essas quantidades em massa em mol, quando a gente quiser calcular a molaridade, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é calcular essa concentração em massa aqui, que já é uma concentração que vai sair mais rapidamente, porque o primeiro dado que foi colocado aqui do NaCl, que faz o papel de soluto nesse caso, e quem vai fazer papel do solvente vai ser a água, porque vai estar dissolvendo o NaCl numa menor quantidade em água, que vai ter mais quantidade lá. A gente calcular então direto a massa do NaCl dividido pelo volume da solução para a gente obter o quê? Justamente a concentração em massa. Normalmente é comum, se a gente, por exemplo, quer calcular essa concentração em massa em grama por litro, a gente converter, por exemplo, esse volume para litro. A gente pode fazer isso também. Se a gente converter, né, o milha aqui do ml é como se fosse dividir por 1000, né, 10 a menos 3. Então a gente poderia colocar esse volume aqui também como 0,25 litro, que dá na mesma. Então, vamos então calcular essa concentração em massa. Então, a concentração do NaCl, né, a concentração em massa dele vai ser a massa do NaCl dividido pelo volume da solução. Então, vamos calcular. Qual que é a massa de NaCl que foi usada? 12 gramas. Então, 12,0 grama dividido pelo volume da solução, que a gente, por exemplo, vai usar em litro, para que tenha uma unidade da concentração em massa, no final das contas, grama por litro. Se você deixasse os 250 ml aqui e colocasse aqui, no final a unidade ia ser em grama por ml. Aí ia depender da unidade que você quer utilizar no caso da concentração em massa. Então vamos colocar aqui 0,25 litro. Então percebe aqui que a unidade é grama por litro. Então, fazendo esse cálculo, no final das contas, eu já tinha feito ele, né? Vai dar 48 grama por litro, que a gente pode escrever aqui como grama vezes litro menos 1, que dá na mesma de escrever grama por litro, né? Então, essa é a primeira quantidade que o exercício pediu. Vocês percebem que já saiu direto, 48 gramas por litro. Então, isso significa que em cada litro de solução, em cada 1 litro, quantos gramas de NaCl que vai ter lá em cada litro? 48 gramas. Então, é uma quantidade que a gente consegue facilmente, por exemplo, por uma regra de 3, converter em outras quantidades se você tiver volumes diferentes. Então, se 1 litro tem 48 gramas de NaCl, e se foi pego 200 ml? Quantos gramas de NaCl vai ter nesses 200 ml? Aí vai seguir essa proporção, então é possível calcular, por exemplo, por regra de 3. Beleza? E agora para calcular a molaridade, lembrando que molaridade ela já se baseia numa quantidade em mol por litro, né? Então, se a gente for calcular aqui, por exemplo, eu vou usar aquela forma de escrever entre colchetes para indicar a molaridade. Vai ser o número de mol do NaCl, que normalmente a gente indica com N, né? Dividido pelo volume da solução.
O volume da solução a gente já sabe que é 0,25 litro, mas o que a gente não sabe ainda é justamente essa quantidade de mol aqui, essa quantidade de matéria do NaCl, porque o que foi dado, né, nesse exercício foi a quantidade de massa do NaCl. E é o comum mesmo ser dado porque é a quantidade, como eu falei para vocês, que a primeira medida que a gente faz normalmente quando a gente vai preparar uma solução é a medida, é pesar uma certa quantidade de massa do soluto. Então o que a gente precisa fazer agora? Converter essa massa que foi colocada de NaCl em mol. E depois que a gente fizer essa conversão da massa em mol, aí sim a gente vai calcular a molaridade. Beleza? Então vamos por enquanto deixar aqui essa formulinha aqui da forma que ela tá, porque primeiro a gente vai ter que calcular essa quantidade em mol. Então vamos calcular aqui desse lado aqui, ó. Então como que vai ficar no final das contas? A primeira coisa que a gente precisa fazer é saber qual que é a massa molar do NaCl, porque lembrem-se, eu comentei isso numa aula que eu comentei sobre conceito de mol e converter o mol em massa, né, ou massa em mol. O que a gente se utiliza para fazer essa conversão é sempre a massa molar, que nada mais é do que a massa contida em 1 mol daquela substância. Então, como que a gente vai calcular, no caso, a massa molar para o NaCl? Vai ser a gente somar, por exemplo, as massas atômicas, né? Que são essas massas molares aqui do sódio, que cada mol de sódio tem 23 gramas. E cada mol do cloro tem 35,4 gramas. Então a gente vai somar essas quantidades, já que a fórmula do NaCl é 1 para 1. Então a gente vai fazer uma soma direta aqui, 23 mais 35,4, né? Isso em grama por mol, que é a unidade de massa molar, né? E no final das contas, essa massa molar do NaCl vai ser 58,4 grama por mol. Então, é essa unidade que a gente vai se utilizar, na verdade, é esse valor que a gente vai se utilizar para calcular agora o número de mols que tem de NaCl para essa quantidade que foi dada em massa, 12 gramas. Então, a gente vai fazer, por exemplo, uma regrinha de 3 aqui para calcular, já que a massa molar dá um indicativo de que 1 mol daquela substância, quanto de massa que tem em grama, por exemplo, a gente faz uma regrinha de 3 e consegue calcular. É possível também ser utilizada a formulinha, que o número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Também é possível calcular por aí. Tanto faz. Então, se eu utilizar, por exemplo, que 1 mol do NaCl tem 58,4 gramas, que é a massa molar, no caso 12 gramas, que foi fornecido pelo exercício, quanto que vai ter em quantidade de mol do NaCl? Aí a gente pode fazer essa regrinha de 3 aqui, multiplicar em cruz, bababá, e no final das contas o número de mol de NaCl vai dar, que eu já tinha calculado anteriormente, 0,2 mol. Então, 0,2 mol. Essa que é a quantidade de NaCl que tem em mol. Essa quantidade de 12 gramas de NaCl nada mais é que 0,2 mol dele. Aí agora sim a gente vai utilizar essa formulinha da molaridade. Que a gente vai escrever que a molaridade do NaCl vai ser o número de mol dele, que a gente calculou aqui que é 0,2 mol, né? Então, vai usar aqui 0,2 mol dividido pelo volume dele. O volume dele é 0,25, que já tinha sido dado no exercício, 0,25 litro. Professor, se eu tivesse usado 250 ml, aí você ia obter uma unidade que no final das contas ia ser mol por ml. Então sempre a unidade final vai ser as unidades que você se utiliza na conta, que aí no final vai dar a unidade de molaridade, que vai ser, no caso, mol por ml, se você usar os dados de volume em ml. Mas como é mais comum a gente ter a unidade da molaridade em mol por litro, a gente costuma normalmente converter esse volume para litro e aí sim fazer a conta. Então 0,2 mol dividido por 0,25 litro vai dar uma molaridade de, deixa eu ver aqui, 0,8. Qual unidade?
mol por litro, que a gente pode escrever como mol vezes litro menos 1. Então, esse é o valor da molaridade do NaCl. Significa que a cada 1 litro de solução de NaCl, nesse caso, tem 0,8 mol dele, do NaCl. Beleza? Então, esse é o primeiro cálculo que a gente pode utilizar para calcular concentração em massa e molaridade. Um outro exemplo que a gente pode fazer aqui, vamos ver. O que ele fala? Ele fala assim, ó, suponha que nos pediram para preparar 250 ml, ele deu aqui o volume, né, de uma solução de aproximadamente 0,0380 mol por litro do sulfato de cobre, CuSO4, aquoso. Só que a gente só dispõe, ó, e só dispomos de sulfato de cobre 2 pentahidratado, por exemplo, no laboratório. Então, não tem, no caso, só o sulfato de cobre. Vai ser o sulfato de cobre com 5 águas na estrutura dele, que a gente chama de água de hidratação. Então, aí ele pergunta, que massa desse sólido que a gente dispõe aqui, ó, de sulfato de cobre pentahidratado, que deve ser pesado, que deve ser usada para preparar uma solução que no final tenha essa concentração aqui do seu CuSO4. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como a gente tem aqui um dado de concentração que a gente deseja preparar e outro dado de volume, a gente consegue calcular o número de mols do sulfato de cobre que é necessário para que se forme essa solução quando dissolver esse número de mols em 250 ml, por exemplo, de água. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o número de mol desse CuSO4 se utilizando do quê? Da concentração, né? Então, o número de mol vai ser a concentração do CuSO4 vezes o volume. Então, lembrando que a formulinha é concentração é igual ao número de mol por volume. Se a gente quer isolar o número de mol, nada mais vai ser que passar o volume pro lado de lá multiplicando, no final vai ficar concentração vezes volume. É a mesma formulinha, só é arranjada, né? Beleza. Então, vamos fazer então o cálculo primeiro aqui desse número de mols. Então, o número de mol do seu SO4 vai ser, qual que é a concentração dele que foi dada? Essa molaridade aqui, ó, é 0,0380 mol por litro, multiplicado pelo volume. Qual que foi o volume que foi dado? 250 ml. Como a gente quer em litro, vamos converter então 250 ml para litro, a gente divide por 1000, né? E vai dar 0,25 litro. 0,250 litro, certo? Então, fazendo essa multiplicação, a gente consegue cancelar litro com litro, vai sobrar o valor em mol. Então, se a gente calcular isso aqui, vai dar o número de mol do seu SO4, é só fazer essa multiplicação, já tinha feito anteriormente, né? Vai dar 9,5 vezes 10 a menos 3 mol do seu SO4. Então, essa é a primeira quantidade que a gente obteve dele. Quantos mol do seu SO4 é necessário para preparar? Só que o que a gente dispõe no laboratório, por exemplo, para preparar, não é só o sulfato de cobre. É o que a gente chama de sulfato de cobre pentahidratado. Então, como que a gente vai saber o número de mol de sulfato de cobre pentahidratado que precisa ter, por exemplo? A gente precisa saber qual que é a relação, né? O que vai acontecer quando, por exemplo, a gente coloca esse sulfato de cobre pentahidratado em água. O que vai acontecer quando ele é dissolvido em água? Então, normalmente, o que vai acontecer são essas águas se desprender dele e ele ficar em água, em solução aquosa. Que a gente pode escrever na forma mesmo de sulfato de cobre aquoso, como ele está aqui, ó. Então, a gente pode escrever que a relação, na verdade, é o sulfato de cobre pentahidratado sólido. Quando a gente coloca ele em água, o que vai acontecer? Esse sulfato de cobre vai ficar aquoso, né? Ele vai ficar dissolvido na água e ele vai desprender essas águas que tinham desidratação que vai para a solução aquosa, né?
Então, no final das contas, essa água vai se desprender da estrutura e o sulfato de cobre aquoso vai ficar sem essas águas de desidratação de quando ele é sólido. Por que eu estou fazendo isso? Porque o que eu preciso saber é essa proporção aqui, ó. Que 1 mol do sulfato de cobre pentahidratado, ele vai gerar 1 mol também do sulfato de cobre aquoso quando colocar ele em água. Então, a proporção é 1 para 1. Essa é a estequiometria no caso dessa dissolução, né? Moral da história. Se a gente souber que precisa de 1 mol do sulfato de cobre aquoso que a gente calculou aqui, tipo que na realidade a gente calculou que precisa de 9,5 vezes 10 a menos 3 mol, a gente sabe que a proporção, como é 1 para 1, no final também vai precisar de 9,5 vezes 10 a menos 3 mol de sulfato de cobre pentahidratado também. Então, é 1 para 1. Então, se 1 mol de um vai gerar 1 mol do outro, 9,5 vezes 10 a menos 3 de um vai gerar 9,5 vezes 10 a menos 3 do outro. Então, a gente sabe que o número de mol do sulfato de cobre pentahidratado é igual ao número de mol do sulfato de cobre aquoso, né? Que vai ser igual ao valor que a gente já calculou, 9,5 vezes 10 a menos 3. Por que eu fiz isso? Só para a gente saber que a quantidade em mol que a gente vai calcular aqui para o sulfato de cobre pentahidratado, no final das contas vai ser essa mesma que a gente já tinha calculado só para o sulfato de cobre, por causa dessa proporção. Agora, a gente sabendo disso, a gente vai precisar calcular a massa molar desse sulfato de cobre pentahidratado, porque lembra, a gente quer saber a quantidade em massa que a gente precisa do sulfato de cobre pentahidratado. E lembra que para calcular a quantidade em massa, a gente precisa saber a quantidade em massa molar. Porque lembra que é a massa molar que dá essa relação entre massa e mol? Sempre, gente, se você tem qualquer quantidade em mol, você quer converter para massa, você vai usar a massa molar daquele composto, que é a massa em 1 mol daquele composto. Se você tem, por exemplo, mol em massa, ou você quer converter massa em mol, também vai usar a massa molar daquele composto. Ela vai dar essa relação. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente já sabe, né, o valor do número de mol, só que agora a gente vai fazer aqui rapidinho a massa molar do seu SO4 pentahidratado. E aí, o que a gente vai fazer, então? Foi inclusive dado aqui os valores de massa molar de cada um dos elementos que estão envolvidos na fórmula, exceto aqui, pelo que eu estou vendo, do hidrogênio, que não foi dado. Mas do hidrogênio a gente já sabe que normalmente é 1 grama por mol. Então, não tinha sido dado aqui, mas normalmente é 1 grama por mol, que a gente pode verificar, inclusive, isso lá na tabela periódica. Então, como a gente vai calcular essa massa molar? Pela proporção aqui na fórmula, a gente consegue saber que a massa de, por exemplo, 1 mol do cobre é 63,5. Então a gente coloca aqui, ó, 63,5 mais. Enxofre só tem 1 aqui na fórmula, então também a gente vai usar direto aqui 32,1 mais. O oxigênio tem 4 na fórmula, então a gente vai ter que fazer 4 vezes essa massa molar dele aqui que foi dada, 16, né? Então 4 vezes 16. Vou até colocar entre parênteses aqui para diferenciar, que a gente tem que fazer essa multiplicação aqui primeiro, né? Mas, se a gente for ver aqui, é 5 vezes a massa molar da água. Lembrando que H2O tem 2 hidrogênio, que vai dar 2, né? 1 mais 1, né? 2. E um oxigênio, que é 16. Então, 16 mais 2 é 18. Então, a gente vai ter que fazer 5 vezes a massa molar da água, que é 18. 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, se a gente for fazer essa conta aqui, e essa unidade, lembrando que como tá tudo em grama por mol, no final vai ser grama por mol também. Então, se a gente fizer essa conta aqui da massa molar do sulfato de cobre pentahidratado, eu já tinha feito antes, vai dar 249,6 grama por mol. Então, esse é o valor da massa molar do sulfato de cobre pentahidratado. Como a gente tem a massa molar agora, que é essa relação mol e massa do sulfato de cobre pentahidratado, e tem também o número de mol que precisa, a gente consegue, por uma regrinha de 3, calcular a massa do sulfato de cobre pentahidratado que vai precisar. Como? Pela massa molar, a gente sabe que 1 mol do sulfato de cobre pentahidratado tem uma massa de
249,6 gramas, né, que é a massa molar aqui. E para 9,5 vezes 10 a menos 3 mol do mesmo composto, qual que vai ser a massa que vai ser necessária? Então, aí a gente vai calcular fazer a regrinha de 3 aqui, né? Que aí você vai calcular a massa do sulfato de cobre pentaidratado, que no final das contas vai dar o valor de, que eu já tinha feito antes também, vai dar o valor de 2,4 grama dele. Então, esse é o valor da massa que você vai precisar pesar do sulfato de cobre pentaidratado para que, se dissolver num balão um volumêtrio de 250 ml e completar com água, no final das contas vai ter uma solução com concentração de 0,0380 mol por litro do sulfato de cobre aquoso. Beleza? Então, basicamente é isso que a gente vai precisar fazer, né? Então, a gente precisa saber o número de mol que tem dele, né? Se a gente dispor de outro tipo de composto que tem hidratação, por exemplo, no laboratório, a gente vai precisar saber qual que é a relação entre o composto que a gente quer saber e o que tem no laboratório, a estequiometria de um com o outro, né? Aí a gente vai conseguir saber o número de mol do que tem, do composto que tem. Sabendo a massa molar dele, a gente consegue, se utilizando a massa molar, fazer uma regrinha de 3 para converter mol em massa. E assim a gente calcula qual que é a massa nesse caso, do sulfato de cobre pentaidratado que precisa. Tá certo, pessoal? Então, vamos continuar, então. Outra coisa que é bastante comum se fazer em laboratório é a gente se utilizar da prática de diluição. O que seria a prática de diluição? É nada mais que a gente pegar uma solução que é mais concentrada, que tem um valor de concentração maior, e normalmente a partir dela preparar uma solução menos concentrada, que nada mais é que um processo de diluir. Então, por exemplo, se você tem sei lá, vamos supor um suco na sua casa e você quer diluir o suco, o que você faz normalmente? Ele ficou muito concentrado, muito forte lá, e você quer diluir ele. O que você vai fazer? Normalmente você vai adicionar mais do solvente, no caso dessa solução que você preparou lá do suco, que vai ser a água. Então você vai adicionar mais água lá para fazer com que ele fique com concentração menor, não é? Que nada mais é do que diluir ele. A diluição em laboratório é o mesmo esquema. Então, uma prática comum em laboratório é normalmente armazenar a solução concentrada de um determinado composto, que é o que a gente vai chamar de solução estoque. Então, sempre que você ouvir falar solução estoque de cloreto de sódio, solução estoque de ácido, alguma coisa, nada mais é que uma solução muito concentrada que normalmente é estocada e guardada num balão, por exemplo, num frasco previamente preparada numa concentração bem alta, ou seja, que tem bastante mol daquele composto por volume. E normalmente quando você vai precisar de uma certa quantidade daquele composto numa concentração menor, é feito um método de diluição para que prepare soluções que tenham concentrações menores. Então, como que vai ser feito esse método de diluição normalmente? Vai ser pego um certo volume desse... Aí vai depender do volume que vai ser necessário, que a gente vai inclusive aprender a calcular. Vai ser pego um certo volume dessa solução estoque, né? Que é essa solução mais concentrada que já está previamente preparada. Vai adicionar num outro frasco e vai completar só com o solvente, né? No caso, se for água, vai completar com água para que seja diluída. Então, ó, vocês percebem? Ela era mais concentrada, que a gente verificando aqui por essa solução, até pela essa cor mais forte, né? E depois que adicionou mais solvente, ela ficou menos concentrada. Então, se preparou aqui de uma solução mais concentrada para uma solução menos concentrada depois que foi feita essa diluição. Então, sempre assim, gente. Sempre numa diluição, a concentração inicial vai partir de uma concentração maior, porque normalmente vai ser dessa solução estoque, né, que é maior, e vai se calcular uma concentração final que vai ser menor depois que é feita essa diluição. Beleza? E como que é a continha que a gente precisa fazer então? Normalmente, como a gente sabe que o número de mol que a gente pegou de soluto, que está aqui nesse volume que a gente pegou, e adicionou mais volume de água, vocês concordam comigo que o número de mol, a quantidade de partícula do soluto que tem aqui, quando a gente adicionou aqui e colocou mais água para preparar menos concentrado, o número de mol do soluto não mudou.
Você não adicionou mais soluto lá, você adicionou mais o solvente. Então vocês concordam comigo que o número de mol do soluto que tinha no início, quando a solução era mais concentrada, pro que fica no final, é igual? Então é como se a gente falar que o número de mol do soluto, né, inicial é igual ao número de mol final do soluto. Porque não foi mudada a quantidade de soluto que você pegou, no final das contas você só adicionou mais solvente. Então, essa igualdade, a gente pode mudar, ao invés de escrever em número de mol, a gente escreve que o número de mol inicial, a gente modifica, lembra que a concentração inicial é número de mol por volume, então a gente passa o volume multiplicando, no lugar do número de mol inicial, a gente coloca concentração inicial vezes volume inicial. É igual, no lugar do número de mol final, concentração final vezes volume final. Por isso que é comum se utilizar dessa formulinha, que em alguns lugares também se utiliza C1V1 é igual a C2V2. Dá na mesma. O C1 faz papel de inicial, o 1, né? E o 2 faz papel de final. Então, é essa formulinha do CV. C inicial, V inicial é igual a C final vezes V final. Que nada mais é uma igualdade de que na diluição o número de mol do soluto não muda. Então, a igualdade parte daí. Por que é importante essa igualdade? Porque se você souber qual que é o valor da concentração que você deseja preparar, qual que é o volume que você deseja que no final ela tenha, porque normalmente a gente sabe o frasco, o volume que ele tem, e qual que é a concentração inicial da solução estoque que você está utilizando, essa solução previamente preparada, o que você consegue calcular normalmente? O volume que é necessário ser pego, que é justamente esse volume que foi pego aqui, que é necessário para que depois que você dilui, você consiga preparar uma solução que tem essa concentração final aqui num certo volume. Então, essa formulinha ela serve, por exemplo, para você saber qual é o volume de uma solução muito concentrada que você precisa pegar, para quando você colocar num frasco e diluir ela num outro volume, você conseguir calcular numa concentração específica que você deseja quando ela estiver mais diluída. Então é para isso que serve essa formulinha, beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui só para vocês se adaptarem a esse tipo de método da diluição, né? Então, ó, o que diz aqui nesse exercício? Que precisamos preparar 250 ml de uma solução 1,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro do hidróxido de sódio. Então, vocês percebem aqui, pessoal, que precisamos preparar. Então, significa que esse volume que vai ser preparado é o volume que a gente vai chamar de volume final, não é? Então, aqui o VF, volume final, é 250 ml. E qual que é a concentração que você deseja preparar? Porque vai preparar 1,5 vezes 10 a menos 3. Então, essa é a concentração final. 1,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Beleza. A partir de uma solução estoque, lembra que eu comentei com vocês que essa solução estoque é justamente a solução que já estava preparada, que é aquela solução que a gente vai partir no início, que já tinha uma concentração de 0,038 mol por litro. Então a concentração inicial, ou seja, que é a da solução estoque que você vai pegar no início, é essa concentração 0,038 mol por litro. Você percebe se a gente comparar a concentração inicial da solução estoque, ela é maior do que esse 1,5 vezes 10 a menos 3, que é a final, depois que você dilui. Então, no final das contas, esse é um método de diluição, né? Aí ele pergunta, que volume da solução estoque que deve ser usado? Que é esse volume inicial aqui. Que volume que deve ser pego da estoque, que é essa que tem 0,038, para que no final, quando diluir para 250 ml, ele fique com essa concentração 1,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então a gente vai se utilizar justamente daquela formulinha de concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. O que a gente vai fazer? Como a gente quer calcular esse aqui, a gente vai fazer que volume inicial é igual a concentração final vezes volume final, e a gente passa a concentração inicial dividindo aqui. Vai ficar assim a formulinha, é isso que a gente vai calcular. É só a gente substituir agora. Professor, para substituir eu precisaria converter esse ml aqui para litro? Só se você quiser obter no final o volume inicial em litro. Porque assim, se você quiser obter o volume inicial em ml, você mantém ml aqui. Porque o mol por litro e mol por litro dessas duas vão se anular. Vai sobrar o ml para você calcular aqui o volume inicial.
Se você quiser calcular esse volume inicial em litro, aí você converte esse volume final em litro, e aí quando você obter o inicial, você vai obter em litro também. Porque vocês vão ver que o mol por litro de cada uma das concentrações aqui no final vai acabar se cancelando. Então vamos lá. Concentração final, quanto que é? 1,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então vamos colocar aqui. 1,5 vezes 10 a menos 3 mol vezes litro a menos 1. Multiplicado por volume final. O volume final é 250 ml. Eu vou manter em ml, só para que a gente tenha o resultado final em ml. Dividido pela concentração inicial. Qual que é a concentração inicial? 0,038 mol por litro. Então, 0,038 mol vezes litro a menos 1. Beleza? Então, vocês percebem aqui, ó, mol por litro em cima e mol por litro embaixo. Olha o que vai acontecer. Você cancela essas unidades aqui, ó, todas elas. O que vai sobrar no final a unidade do volume que você vai calcular? ml. Por isso que eu falei para vocês, se vocês deixarem litro aqui, no final vocês vão obter em litro também o outro volume. Se vocês deixarem em ml, vocês vão obter em ml esse volume, porque é a unidade que vai sobrar aqui no final das contas. Então, fazendo esse cálculo aí, qual que vai ser o valor desse volume inicial? É só fazer essa multiplicação, dividir por 0,038, que eu já tinha feito anteriormente, e vai dar 9,87 ml. Que se você tivesse calculado em litro, daria 9,87 vezes 10 a menos 3 litros. Então, aí você poderia converter para ml de volta se você quisesse, mas aqui já sai direto. Então, 9,87 ml. Moral da história, é esse volume que vai precisar ser pego dessa solução estoque, que tem essa concentração aqui. Então, você pega 9,87 ml, coloca em outro balão, por exemplo, volumétrico, um balão de 250, né? E depois preenche com água até 250 ml, que no final das contas você vai preparar uma solução nova, com concentração menor, que vai ser essa de 1,5 vezes 10 a menos 3, nesse volume de 250 ml. Beleza? Então é basicamente para isso que serve essa continha da diluição, quando você quer preparar uma solução menos concentrada e você quer saber os valores que precisam ser utilizados para isso, de volume, por exemplo. Beleza, gente? Então, basicamente era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa primeira aula do nosso conjunto de aula de soluções, né? E na próxima aula a gente vai continuar com essa questão das medidas, vamos dizer assim, quantitativa de solução, continuar com alguns outros tipos de medida que podem ser feitos. E eu espero vocês até lá, então. Até mais, então, pessoal. Tchau, tchau.